Boa noite, queridos internautas do nosso canal do YouTube. Estamos aqui retornando a nossa live, a primeira live de 2025, e estamos aqui num dia muito especial, porque nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, e nós vamos falar sobre as múltiplas funções que a mulher desenvolve, né? No dia a dia, no cotidiano. Eu trouxe uma palavra da Bíblia de uma das mulheres que eu li essa semana, sobre Lídia. E Paulo relata lá em Atos 16, 14 e 15. E ali ele faz uma discussão ali a respeito dessa mulher Lídia, que era uma mulher empreendedora, era uma mulher que agrupava pessoas, que trabalhava grandemente e foi a primeira mulher a converter na Europa. Quando Paulo chega lá na Europa, encontra um grupo de pessoas ali, né, da igreja de Filipos, ali já congregando, e ele chega ali, aquela mulher chamada Lídia, agregada com aquelas irmãs, ali ela converte, e nessa conversão teve frutos. Essa mulher batalhou, essa mulher ajudou os discípulos, apóstolos, acolheu bondosamente, financeiramente, hospedando em sua casa, foi uma mulher guerreira na palavra de Deus. E assim, mulheres, como esta nos inspira, nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, que traz também para nós muita inspiração, que é a Coronel Aldilene. A Coronel Aldilene, como todo mundo já conhece, foi a primeira mulher a exercer o comando geral da Polícia Militar aqui no nosso Paraná. É esposa, é mãe, é pastora, e agora está exercendo uma função aqui na nossa Maringá como diretora do PROCON. E é com a diretora do PROCON, é com a pastora Aldilene, é com a Coronel Aldilene que nós vamos falar nessa noite. Boa noite, Coronel. Olá, Noêmia. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nas Mulheres em Conexão, falando para essas mulheres maravilhosas, essas batalhadoras, essas mulheres valentes e guerreiras que têm edificado o seu lar e têm estado aonde elas têm o desejo de estar, ou seja, desenvolvendo inúmeras funções, ao mesmo tempo que é mãe e que é esposa, que é dona do lar. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Como nós falamos para vocês, internautas do nosso canal do YouTube, que hoje nós estamos fazendo uma live em comemoração do Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8 de março. E nós queremos homenagear cada uma de vocês, mulheres valorosas. Nós temos vários exemplos bíblicos de grandes mulheres que nos inspiram nos dias de hoje. E vocês, as nossas colegas de trabalho, de profissão, a nossa família, nossas mães, todas elas trazem inspiração para as nossas vidas. Eu convido a você a se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir a nossa live, deixar o seu like aí, para que os nossos vídeos sejam mais visualizados no canal do YouTube. O Dia Internacional da Mulher é uma oportunidade, Aldilene, para celebrarmos e considerarmos as inúmeras funções que as mulheres exercem, né? As mulheres exercem no cotidiano, muitas vezes, uma dedicação e muitas vezes até invisíveis, que as pessoas não percebem e não notam. Numa sociedade onde o papel da mulher continua a se expandir e evoluir, ela assume diversas responsabilidades essenciais, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente profissional. Aldilene, você é uma dessas pessoas que exerce múltiplas funções, né? Eu tenho o prazer de ser minha convidada e também ser minha amiga na fé, uma pessoa que agregou com a gente aqui na igreja, e sempre que a gente convida, nunca disse um não. Sempre está aqui presente com a gente, nos ajudando, e a gente fica muito feliz com tudo isso. O que você pode me dizer sobre essas funções, essas multifunções que nós exercemos no nosso dia a dia? Nós somos capazes? Conseguimos vencer? Muito capazes. A mulher, ela tem uma percepção e uma habilidade do contexto na sua volta muito grande. Ela percebe coisas que normalmente o homem não percebe. E ela sempre toma a iniciativa de fazer, de socorrer, de apoiar. Por isso a mulher acaba exercendo inúmeras funções. A profissional, que uma mulher ela pode exercer qualquer atividade. E isso nós já provamos ao longo da história. Sim, né? Com certeza.
tanto atividades que são ditas exclusivamente de homens, como foi a minha, né, que foi da Polícia Militar, que fui a única mulher a chegar ao comando da Polícia Militar no estado do Paraná, que eu comandei 22 mil homens e mulheres valorosos, abri caminho para outras, mas como nós temos mulheres na aviação, dirigindo, né, transporte pelas estradas, ônibus e tantas outras funções que não se imaginava que a mulher fazia. Só que a mulher não deixa de fazer a função que é dela. Dona de casa, esposa, mãe. E mãe não é aquele sentido só de você ter filhos, mas você tem que vestir, você tem que educar, você tem que ensinar, você tem que brincar. Aí você tem que tomar conta da casa, ver se está tudo organizado, se está tudo arrumado, se tem botão na camisa, né, do marido, se as coisas estão em ordem, se tem compra na despensa, se está faltando alguma coisa. Aí você cozinha também. Sim. Às vezes você borda, você arruma, você limpa, você passa, você faz uma série de coisas. Aí você cuida de sogro, de sogra, você atende pai, mãe, irmão na dificuldade, você fica no hospital com eles, você fica no hospital com amigos, e você faz essa infinidade de coisas. E aí você é esposa também. Esposa no sentido de atender as necessidades do marido, não só da casa e da família. Aí você atende a necessidade da sociedade, da tua igreja, do trabalho, das pessoas do teu trabalho, além do trabalho em si. Então nós exercemos muitas funções. E o mundo e a sociedade está tão acostumada que a mulher faz isso e não cobra nada, que não percebe o quanto a mulher trabalha. Quando nós dizemos que a mulher exerce jornadas duplas, é mentira. Nós exercemos muitas jornadas. Múltiplas. Muitas jornadas. Não é dupla, porque nós temos atividade fora. No lar, se você for dividir, você tem no mínimo meia dúzia de atividades dentro do seu próprio lar. E ainda você tem atividade na igreja, que você normalmente assume vários compromissos, e na sociedade geral como voluntária. Então a mulher, ela faz muita coisa. Isso agora que as pessoas estão começando a perceber o quanto é capaz, o quanto as mulheres são hábeis e o quanto ela é forte e tem a sua habilidade de se doar pelo próximo, seja família ou seja por pessoas estranhas ou amigas ou da sua convivência. Então a mulher, ela tem uma capacidade que eu diria assim que Deus colocou uma energia especial na mulher. Ela pôs algo especial na mulher, porque a mulher, eu entendo que a mulher foi gerada para o próprio Deus. para exercer essa função especial, né, da maternidade, que ela exige muitos contextos. Não só você gerar uma criança, mas ela exige a tua divisão em várias fases e vários personagens para que você dê conta disso tudo. Para que você exerça a maternidade, você tem que exercer vários outros papéis antes de chegar nele. Então, eu creio que a mulher foi desenvolvida de uma forma especial por Deus para que ela consiga exercer essa função. Pegando o gancho da sua palavra, eu sempre penso também que Deus, quando Ele formou o homem, Ele viu que havia uma necessidade de formar o ser humano para colocar naquele lindo jardim. E a mulher, eu penso assim, que Deus planejou. Ele pensou como que ele ia fazer, de que jeito que ele ia colocar o ser feminino, né? Então ele planejou com carinho, com amor, com cuidado, com zelo. Desculpe os homens aí, mas ele fez com carinho. Aí então eu vou tirar ali um pedacinho da costela do homem para que possam andar juntos, né? De mãos dadas, sem ter distanciamento, né? E, enfim, a gente fica feliz de poder ter mulheres, e especialmente como você falou. Eu já tinha uma pergunta para você, que eu acredito que você respondeu, mas eu sei que não foi fácil uma trajetória na sua época, numa época ainda que era machista, né? Uma pessoa na Polícia Militar, como mulher, assumir um comando geral da polícia, e em toda essa tua trajetória. Eu sei que você enfrentou os desafios ao meio desse caminho, para chegar onde você chegou, né? Com certeza. Não foi fácil.
A minha trajetória, na verdade, ela não começou no alto escalão. Ela Sim, começou lá quando eu embaixo. entrei na academia. Porque a tua história, você vai criando e Sim, você vai gerando a credibilidade, né, do teu trabalho, a forma como você se porta, o teu conhecimento. Porque o fato de você ser mulher, ela não é nem um mérito nem um demérito. Mas para você ser bem-sucedida a nível profissional, você tem que se qualificar. E em toda a minha trajetória, quando eu vi a dificuldade que nós tínhamos e não havia perspectiva de nós chegarmos ao último posto da corporação, que quando eu entrei na academia, nós tínhamos uma vaga de capitão, uma de primeiro-tenente e uma de segundo-tenente. Então, não havia perspectiva de você crescer na carreira. E naquele momento eu decidi que eu ia fazer história e que eu abriria caminho para as outras mulheres que viriam após mim, que elas teriam mais facilidade do que eu. E a partir dali, tudo que eu fiz com muito cuidado, com muita dedicação, com muito esforço, e trabalhei muito mais do que o masculino precisava trabalhar para que eu pudesse, de fato, me destacar e demonstrar que eu tinha capacidade e que a mulher tinha competência. Porque eu não estava representando só a aspirante Aldilene, depois a tenente Aldilene, a capitão Aldilene, a major, tenente-coronel e coronel. Eu estava representando o profissional feminino. Então eu tinha que demonstrar como as mulheres eram capazes e de fazer qualquer atividade da polícia militar e que nós podíamos fazer com capacidade, né, com conhecimento, com habilidade, com atitude, com perfeição e agregando, sem criar divisão. Porque muitas vezes as pessoas começam a competir entre si. E a perspectiva era de agregar e não dividir, somar. E fiz várias experiências demonstrando que a somatória do conhecimento feminino, da percepção da mulher, com o masculino, com a percepção do profissional masculino e feminino, a corporação ela ganhava muito mais. E qualquer atividade, a visão é muito mais ampla, os resultados são muito mais frutíferos, muito mais produtivos e muito mais amplos de quando você faz individualmente. E isso eu consegui demonstrar ao longo da carreira, demonstrando a eficiência da mulher e que nós tínhamos vindo para somar e não para dividir. Então, eu tomei essa decisão e toda a minha carreira eu trabalhei em cima disso, me especializando, estudando, aprendendo e me dedicando à quantidade de horas que eram necessárias para concluir as missões. Então, eu nunca fui de cumprir o horário. Ah, você tem um horário X, mas se o meu horário não era suficiente para concluir a missão do dia, eu ia até a hora que fosse necessário para eu concluir. Então, isso eu fui demonstrando como que a mulher pode contribuir dentro da corporação. Então, quando eu cheguei no final de carreira, muitos já esperavam que eu fosse assumir um posto de alta patente, de cargos na corporação, em razão da minha própria trajetória, daquilo que eu vinha construindo ao longo da minha própria história. Estamos aí com a coronel Aldilene Rocha, aqui hoje na nossa igreja Adventista da Promessa, em Sarandi, trazendo para vocês aí, internautas do nosso canal do YouTube, falando sobre a mulher, né? Toda a contextualidade da mulher, as múltiplas funções, aquilo que ela desenvolve. E vocês estão percebendo aqui que nós estamos com uma mulher aqui que já teve muitos desafios na vida dela para chegar até onde ela chegou. Então, eu tenho prazer e honra de ter você aqui nessa bancada, nos inspirando, e com certeza todas as demais mulheres que estarão vendo esse vídeo serão também inspiradas de uma forma ou de outra. E você que vai ver o vídeo posteriormente, deixe seu comentário, clica lá, deixe seu ok positivo lá para a nossa live lá, e breve nós vamos estar com outras lives. Aldilene como líder, como foram os principais desafios que você enfrentou como mulher no cargo de um comando, né? Você acabou respondendo, né? Lidando com o sexo masculino, né? E eu sei que não foi fácil. De pensar assim, poxa, nós temos um grupo de homens aqui e uma mulher que vai nos comandar. E você falou com toda a propriedade, com toda ousadia sua,
de como você conseguiu superar e de uma forma carinhosa, amorosa. Então, Odilene, como líder, fala um pouquinho para a gente. A liderança, ela exige que você tenha conhecimento, que você tenha a habilidade para lidar com as pessoas e você tenha iniciativa. Mas o líder, ele precisa conhecer os seus liderados. Vários aspectos, quais são as habilidades dele, quais são os conhecimentos, quais são as deficiências. Você trabalhar as deficiências, né? Você cobrar, você fazer com que ele produza mais, que ele dê mais de si a cada dia, respeitando os limites deles, observando os pontos fracos, os pontos fortes e trazendo para ele a importância do teu projeto. Então, e não importa se é um projeto de segurança pública, mas os teus liderados, eles precisam entender esse projeto, a importância e como você visualiza esse projeto, como que você desenvolve e trazê-los para que eles trabalhem junto com você. Quando você demonstra conhecimento e demonstra o respeito por eles e procura fazer com que eles cresçam dentro daquilo, das limitações deles, trabalhando os pontos fracos e principalmente, eles passam a te respeitar e passam a buscar enxergar a forma como você enxerga, uma perspectiva que eles não estavam vendo. Então, a liderança, ela não é fácil, porque você mesmo tem que saber os teus pontos fortes, sim, os teus pontos fracos, buscar onde que você precisa mais conhecimento, aonde que você precisa aprender a se relacionar melhor, e, ao mesmo tempo, ter um relacionamento de muita sinceridade, de muita transparência com as pessoas, para que elas possam confiar no líder e dizer, olha, eu não sei exatamente para onde está indo, mas eu acredito que vai para um bom lugar e que vai terminar em bom termo, porque nós já experienciamos isso, né? Então, essa liderança não é fácil, mas você aprende. É um aprendizado. Quando eu comecei na corporação, eu tinha 18 anos, e você vai aprendendo com as experiências, você vai aprendendo com aquilo que você ouve dos mais velhos também, dos mais experientes, você sempre tem pessoas que você utiliza como referência nas coisas boas, e as coisas negativas ficam aquilo que você não deve fazer, e você vai crescendo na maturidade. E uma coisa que você precisa não temer na liderança é aprender com o seu subordinado, porque você aprende com todos os seus subordinados. Você sempre tem a aprender. E o líder que não está disposto a aprender, ele não cresce. Outro aspecto importante da liderança é que você tem que dar o crédito aos seus liderados. Porque ninguém chega ao topo sozinho. Você tem apoio, você tem assessoria, você tem o inúmero trabalho dos teus liderados, né? E você precisa dar o crédito a eles também, porque você não chega sozinho. Quando você chega no pico, né, no alto, você tem que estar com a equipe, porque foi ela que deu todo o alicerce para você chegar lá. Então, é importante a questão da valorização daqueles que trabalham com você. Estamos aqui falando sobre a nossa live, sobre o Dia Internacional da Mulher, que é muito importante para nós, sobre a liderança, como liderar, como ser liderados também, né? A gente tem que saber que a gente tem um líder, tem que ter aquele respeito sobre ele, porque quando dá certo, deu certo a equipe, não foi eu, deu certo toda a equipe. Então, isso é muito importante. Odilene, como inspiração e mentoria, você tem alguma mulher, vamos dizer assim, que você se inspirou em sua carreira? Que conselho você daria para as mulheres que desejam seguir uma carreira em áreas desafiadoras? Teve alguém que te inspirou na sua vida? Olha, além da minha mãe, que é uma mulher muito forte, que foi uma mulher que batalhou, que acho que foi a primeira a tirar carteira, dirigia caminhão, enfrentava, né, a vida de forma muito, muito positiva. Além da minha mãe, eu me lembro que eu ouvi uma frase da Indira Gandhi. Ela disse assim, que a mulher tinha que trabalhar o dobro do homem para ter a metade do valor do homem. Eu lembro que eu era criança, e isso ficou na minha memória.
Quando eu fui para a polícia, eu pensava, eu tenho que trabalhar muito para que eu possa me destacar, para que as pessoas possam ver a minha capacidade. De fato, eu sempre trabalhei muito e até hoje ainda tenho essa característica. Então, isso foi algo que me marcou. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher inspiradora. Ela sempre foi à frente do tempo dela e criou 5 filhos e não foi fácil. Assumiu desafios de coisa. Quando ela assumiu a cerâmica, foi trabalhar na cerâmica para nos sustentar. Ela não sabia nada de cerâmica. Não sabia como é que fazer tijolo. Não sabia nada. Então, nós saímos de Terra Rica, com um caminhão, com um burro, umas poucas coisas, né, de mudança, e fomos para Assis Chateaubriand para assumir uma olaria que ela nunca tinha visto uma olaria. E fomos fazer tijolos para sobreviver. Então, era uma mulher muito guerreira, muito corajosa. E isso me marcou. Até hoje eu me lembro de algumas situações dela enfrentando homens de cabeça erguida, porque naquela época, imagina, 65, 67, 70, para uma mulher enfrentar homens, sair para fazer negócio, dirigindo e vender tijolo e fazer tijolo. Então, a realidade não era tão simples assim para uma mulher. Então, eu sempre tive a minha mãe como uma referência em termos de coragem, de enfrentamento. Minha mãe nunca reclamou de ser mulher e nunca se preocupou de ser mulher. Tanto é que, quando eu fui para a polícia, eu sempre me coloquei profissional para profissional. Eu nunca me preocupei se era homem ou se era mulher. Eu me preocupava, é um bom profissional? E era assim que eu falava com ele. É um bom profissional? Tranquilo, vamos falar aqui, ó, aqui nessa altura. Se não, não. Então, eu nunca tive essa preocupação. Não, eu sou mulher, eu sou frágil. Não, minha mãe não me ensinou isso. A minha mãe, pelo contrário, ensinou que ela enfrentava as circunstâncias de acordo com as necessidades. E assim eu aprendi. Graças a Deus, né? Não tem como não falar que as nossas mães foram nossas primeiras inspiradoras, né? Desde o momento que nos colocou no mundo, a criação, os ensinos, a mulher que, na nossa época mesmo, que ficava mais dentro do lar, né? Sempre cuidando dos filhos, cuidando da casa, do esposo. Então, não tem como a nossa mãe não ser a primeira inspiradora nossa, né? E eu tenho você como uma pessoa que me inspira muito, desde quando eu te conheci. Muito obrigada. Eu louvo a Deus, porque quando você entrou na minha vida, eu falo que foi Deus que te colocou. E sempre que a gente tem a oportunidade de estar orando junto, Deus fala com você, fala na minha vida. Então, assim, eu tenho aprendido muito com você. Então, eu te admiro muito e tenho muita inspiração. Por isso que eu sei que você vai inspirar muitas mulheres quando ouvir esse vídeo. Que nós podemos, sim, assumir funções desafiadoras. Mesmo que as pessoas digam, não, você não vai conseguir, você não pode. Você pode, você deve, você consegue. A última pergunta que eu quero falar para você, agora como desafio, é assumindo à frente a direção do PROCON em Maringá, né? Quais os seus principais projetos, objetivos para melhorar o serviço prestado para a população maringaense nessa área aí do direito do consumidor? A primeira coisa é colocar o atendimento do PROCON mais próximo. Então, nós estamos descentralizando, fazendo atendimento pela van, né, em alguns pontos da cidade. Nós pretendemos aumentar isso gradativamente para que ele fique mais próximo da população, que a população não tem que toda vez se deslocar até o PROCON. Um outro aspecto é que nós estamos, já terminamos, agora vai ser editada uma revista para o adulto, em que nós estamos trazendo os principais problemas que surgem em termos de direito do consumidor, como resolver isso, se não resolver, como se dirigir ao PROCON. E não só isso, nós estamos ensinando um pouquinho de educação financeira, né? Porque nós percebemos que muita gente tem dificuldade na economia, não consegue administrar financeiramente a sua própria casa, os seus ganhos. Então, nós escrevemos a respeito disso, da economia financeira, um pouco de economia doméstica, ou seja, como que ele pode fazer as compras,
um cardápio semanal, como que ele vai economizar, comprar, economizando mais, como economizar energia, água e uma série de coisas. E também, inclusive, ensinando ele a fazer cálculos de juros, né? Para que ele possa fazer os cálculos e pensar, compensa ou não compensa comprar, que às vezes não vale a pena comprar. Outra coisa que nós estamos enfatizando nessa questão é que as pessoas às vezes pagam o mínimo da fatura do cartão de crédito, né? E pagar só o valor mínimo é um problema seríssimo, porque é juros sobre juros, vai ter juro composto, e isso vira uma bola de neve. E as pessoas não têm noção disso, e elas não conseguem sair das dívidas. Então, nós escrevemos uma revista para o adulto, e escrevemos também uma revista para a criança, que inclusive da criança eu concluí hoje, e nós vamos mandar para a edição. Então, nós queremos trabalhar muito no enfoque da educação, né? Ensinar as pessoas como que elas podem administrar melhor o lar. Se elas não tiverem acesso a esse conhecimento, estamos buscando. Vamos fazer palestras também nas igrejas, quem tiver interessado, né? As palestras nas igrejas, palestras nas escolas, nas empresas de uma forma geral. Quem tiver funcionário, quiser que aprenda. E na sequência eu vou fazer também nós vamos também escrever para o fornecedor os principais problemas e como o fornecedor pode resolver esses problemas sem cair em descrédito, né? Mantendo a sua posição no mercado, sem cair em descrédito, resolvendo as problemáticas, né? Então, eu acho que é muito importante a questão da educação, ensinar as pessoas. Outro problema que nós temos detectado é o superendividamento. Então, nós estamos trabalhando também essa questão do superendividamento das pessoas, ensinando elas como fazer o controle daquilo que elas gastam e daquilo que elas ganham, para que elas possam fazer uma proposta para quitação dessas dívidas. Então, nós estamos trabalhando nisso também. Então, eu acho que é importante, muito importante, a divulgação do conhecimento e o ensino, que a gente possa colocar o conhecimento à disposição das pessoas para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor. Porque se ela sabe administrar corretamente a sua casa, ela com certeza vai ter mais tranquilidade para solucionar outras situações que nós vivenciamos no dia a dia. Porque a vida não é só a financeira, né? Nós temos tantas coisas que nós temos que gerenciar no dia a dia e a financeira acaba interferindo em todas as demais. Então, nós queremos trabalhar o ensino, estamos colocando todo o conhecimento, não só o meu, mas também de todos os funcionários do PROCON, à disposição da comunidade. Bacana, Adilene, muito bacana mesmo. Fazer o PROCON itinerante, né? Isso. Ou seja, sair ali da zona de conforto, estar conhecendo os bairros, levando a van para os bairros, ouvindo a população. Isso. Porque isso é que maringaense precisa. Porque às vezes o idoso, às vezes as pessoas têm dificuldade de locomoção para ir até o PROCON, né? Exatamente. Então, a gente vê no PROCON com a van indo para os bairros, eu acho isso muito gratificante, parabéns. Eu acredito que isso é só o início do potencial que você tem para poder desenvolver nesse período que você estará direcionando o PROCON aqui de Maringá. E outra coisa que é importante as pessoas saberem, que as pessoas que estão acamadas e que têm dificuldade de locomoção, elas podem ligar no 151 e nós iremos até ela para fazer o atendimento preferencial. Olha aí que bênção, gente. Tá ouvindo? Essa é a Coronel Adilene. Adilene, para nós finalizar a sua fala, que mensagem você gostaria de deixar para as nossas mulheres que vão assistir esse vídeo posteriormente? Justamente nós vamos lançar ele na primeira semana de março, comemorando dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, né? As mulheres que lutaram lá no passado, que sofreram, que conseguiram, através de lutas, de mortes, esse dia tão especial de parar o mundo para comemorar internacionalmente o Dia Internacional da Mulher. Qual a mensagem que você deixaria para essas mulheres? Eu diria assim, ó, muitas mulheres pagaram preço e algumas até morreram para que nós mulheres tivéssemos direitos, fosse reconhecido como um ser detentor de direito e não um mero objeto, uma propriedade, porque de fato era isso que nós éramos, até há poucos anos atrás, Sim. Inclusive aqui no Brasil. Então a mulher, ela tem potencial, ela tem habilidades para fazer o que ela desejar. A única coisa que ela precisa é entender quem ela é. Que ela é uma pessoa extremamente inteligente, que ela é capaz, e o que ela precisa é se esforçar.
Porque se ela se esforçar, ela chegará aonde ela desejar, em qualquer patamar, em qualquer situação. Claro que exige esforço, estudo, planejamento, né? Você não chega a algum lugar se você não tiver planejamento. É como a situação financeira. Se eu não planejo, eu não chego a lugar nenhum. Então, uma mulher tem tudo para ser o que ela quiser e chegar aonde ela quiser. O que ela não pode ter? Medo do que os outros vão falar. Ela precisa reconhecer quem ela é e saber o que ela tem de pontos fortes e o que ela tem de ponto fraco. Os pontos fortes mantêm-se, os fracos você trabalha para que você possa chegar no nível que você deseja. Agora, exige esforço. Não é fácil e o preço é alto que nós pagamos, né? Como qualquer profissional, seja homem ou seja mulher, vai pagar um preço. Mas a mulher, quando ela decide fazer, ela se destaca. Porque se é uma coisa que nós temos em abundância, é a perseverança e a dedicação. Com certeza. Isso nós temos em abundância. É coisa que sobra no perfil, na personalidade da mulher. Insistência, perseverança. Nós fazemos isso o tempo inteiro, com tantas coisas, né? Então, se você tem um sonho, coloque em prática. Planeje, estude e busque. Agora, se você ama ser dona de casa, ama educar teus filhos, estude para ser a melhor dona de casa e a melhor mãe que possa existir. Então, tudo tem que ser bom e tudo exige dedicação, perseverança e conhecimento. É só isso que a mulher precisa. Decidiu, traçou a rota, planejou e começa a pôr em prática aquilo que ela vai chegar aonde ela desejar. Não tem limite para a mulher. Não tem limite. Porque o fato de sermos mulheres não é, como eu disse, né, nenhum mérito e nenhum demérito. É uma condição nossa e que existe alguns aspectos que ela facilita a barbaridade. Alguns aspectos que é a sensibilidade, a possibilidade de você ver que coisas que o homem não vê, que é da natureza do homem, veja, não é uma crítica, muito pelo contrário, que eu acho que nós temos que andar lado a lado, né, agregando. O objetivo não é dividir. O homem tem umas características que são extremamente importantes para a característica dele, e nós temos outras. E nós podemos usar essas habilidades ao nosso favor, e em favor do próprio homem e em favor da sociedade em geral. Amém. Então, basta fazer que ela vai chegar onde ela quiser. Amém. Glória a Deus por essa live, que ela seja abençoada, que vocês sejam abençoados com essas palavras, com essa live que vocês vão assistir posteriormente. Eu tinha aqui que falar a Odilene como pastora, como igreja, então vai ficar para a parte 2. Aí nós vamos comentar mais. Quero deixar com vocês uma frase de um escritor que eu gosto muito, Paulo Freire. Ele diz de um dos seus livros, que ele fala assim, que não existe teoria sem prática. Exatamente. E nem prática sem teoria. Então, vocês, mulherada, pega a teoria e coloca em prática e siga em frente. E até a próxima live, se Deus quiser. Um grande abraço e vou deixar um spoiler aqui. Próxima live será comigo, eu e o pastor Deus. Estarei apresentando o pastor Deus para o nosso canal do YouTube, para o nosso quadro Mulheres em Conexão. Está fazendo 1 ano agora em março que ele assumiu o campo e nós ainda não tivemos essa oportunidade. Então nós vamos ter a nossa próxima live, estará aqui nessa bancada o pastor Deus e nós estaremos batendo um papo aqui, se Deus quiser. Grande abraço e até lá, se Deus quiser. Grande abraço, eu peço desculpa, estou bem rouca, né? Estou bem gripada, mas eu não poderia deixar de vir aqui para a gente ter esse bate-papo, né, Noêmia? Amém, meu querido. Deus abençoe.